Capítulo 8. Divina Intermissão. Bob Hodges, um garoto da Carolina do Norte, vivia dizendo que queria morar com os primos. Um menino, o filho mais velho e 3 meninas. Além disso, a tia de Bob perdeu gêmeos depois do nascimento do filho. Bob afirmava que o menino era o seu irmão primogênito e perguntava por que a mãe o mantinha longe da verdadeira família. Repetia sempre que pertencia aos primos. Os pais, supondo que ele gostava da família dos primos porque ali havia mais crianças, nunca deram grande atenção às suas declarações até que ele se pôs a falar com a mãe uma noite após o banho, quando tinha 4 anos e meio. Perguntou se ela se lembrava da época em que ele estava no seu ventre. A mãe respondeu que sim. E o menino perguntou se ela se lembrava da época que estava grávida de Donald, o seu irmão de 2 anos e meio. A seguir, indagou se ela se lembrava de quando ele e Donald estavam em seu ventre juntos. Quando a mãe lhe respondeu que ambos nunca haviam estado ali ao mesmo tempo, ele explicou que haviam estado sim, mas não nascido. A mãe lhe disse que ele tinha nascido e mais tarde Donald nasceu também. O menino respondeu que ele e Donald haviam estado ao mesmo tempo no ventre de sua tia Susan, não no de sua mãe, e quis saber por que a tia não os dera à luz. Bob mostrou-se então muito inquieto e passou a recriminar Donald, dizendo: "Donald, a culpa é toda sua. Eu lhe disse que queria nascer de qualquer maneira, mas você não quis. Por que me tirou de lá, Donald? Por que não aceitou nascer? Agora conte-me como fez, como você me arrancou de lá." A essa altura, a mãe precisou intervir para que Bob não avançasse contra Donald. Pediu-lhe que não censurasse o irmão, o qual nem sequer sabia do que ele estava falando. Bob gritou que Donald sabia muito bem e voltou a indagar por que o arrancara do ventre da tia Susan. Donald então retirou a chupeta da boca e gritou: "Não, eu queria papai!" e recolocou-a entre os lábios. Bob replicou imediatamente: "Eu não queria o papai, eu queria o tio Ron." Depois que se acalmou um pouco, Donald contou à mãe que após a gravidez fracassada, ele tentou voltar ao ventre da tia Susan, mas Rebecca, sua prima, já estava lá. Prosseguiu então: "Eu quis entrar, mas ela não deixou. Tentei expulsá-la e não consegui. Ela tinha de nascer, e eu não." Explicou então que entrou no ventre de sua mãe e assim nasceu, acrescentando: "Tive de me esforçar muito para chegar até aqui, mamãe." Esclarecemos que o tio de Bob, Ron, é irmão do seu pai. A esposa de Ron, Susan, ficou grávida de gêmeos do sexo masculino 8 anos antes do nascimento de Bob. Após uma gestação de 33 semanas, Susan deixou de sentir quaisquer movimento dos gêmeos e, ao chegar ao hospital, os médicos descobriram que eles estavam mortos. Os registros do hospital mostram que a ligação de um dos cordões umbilicais à placenta não tinha cobertura adequada à volta dos vasos sanguíneos e estava, por isso, bastante sujeita a compressões. Os médicos disseram a Susan que, a seu ver, um dos gêmeos tinha rolado para cima do cordão. Isso interrompeu o fluxo sanguíneo, matando um dos gêmeos. E, em virtude da circulação partilhada, o outro também morreu logo depois. Como o incidente foi compreensivelmente doloroso para o casal, a família nunca falava a respeito. E os pais de Bob estão convictos de que ele jamais ouviu alguma coisa nesse sentido. Susan engravidou de novo alguns meses depois e teve mais tarde 3 filhas. A última, Rebecca, nasceu 18 meses antes de Bob. Afora ter dito que era um dos gêmeos de Susan, Bob teceu alguns comentários sobre outras vidas das quais afirmava lembrar-se. Contou que em uma delas morreu devido a um ferimento causado por um tiro de pistola e que em outra foi um adolescente falecido em acidente de veículo motorizado. Certa feita, após recuperar-se de um resfriado, ele disse à mãe: "Mamãe, as pessoas no outro mundo nunca ficam doentes." Ela estranhou aquele comentário. "No outro mundo, Bob?" ela perguntou. Então ele respondeu:
no mundo onde eu fiquei esperando para nascer. Ali ninguém cai doente. São todos felizes e saudáveis. Eu gostaria que nesse mundo ninguém adoecesse. Em outra ocasião, falou sobre o casamento de seus pais, ocorrido quando a mãe estava grávida dele. Dado que a condição da noiva era bastante visível durante a cerimônia, ela não tinha fotos do acontecimento em exibição na casa. O casamento ocorreu no mirante de uma colina, para onde tiveram de subir inúmeros degraus. Os dois não acreditam que Bob tenha visto uma fotografia da cerimônia ou ouvido falar a respeito até o dia em que surpreendeu a mãe examinando um álbum. Ela lhe passou uma foto do casamento, um close dos noivos diante de uma grade. Trata-se da grade do mirante, mas isso não fica muito claro na foto. A mãe está segurando flores e o pai veste uma casaca. Aparecem ambos de perfil, aparentemente postados diante do ministro, mas as costas de uma mulher, talvez uma convidada, impedem que se veja a pessoa que está à frente deles. Quando a mãe de Bob perguntou se ele sabia do que se tratava a foto, ele respondeu: "Sim, mamãe. É o seu casamento com o papai. Eu estava lá. Vi tudo." A mãe insistiu: "Viu mesmo?" E ele: "Sim, mamãe. Você subiu as escadas e os dois trocaram alianças. Depois você comeu bolo." Telefonei para ela logo depois disso e soube o que o Bob havia dito. Ela não via um meio de o garoto ter sabido que ela e o marido haviam subido escadas para iniciar a cerimônia do casamento. Num casamento que o menino tinha assistido, não foi servido bolo por causa de um problema com o ar-condicionado. A mãe nem sequer come bolo com frequência, mas comeu naquele dia, porque achava que, se não comesse, isso lhe traria má sorte. Em seu quarto aniversário, Bob falou do nascimento. A mãe relata que o parto foi por cesariana, depois de um trabalho prolongado. Ele estava com o rosto para cima, posição chamada de occipito posterior, e as enfermeiras não conseguiram virá-lo. Quando falou sobre o seu nascimento, Bob afirmou que sofreu maus tratos no ventre materno por tentar sair. A mãe explicou que ele teve de esperar a hora certa de nascer, e o menino retrucou: "Eu sei disso, mas eu já estava ficando maluco. Eu procurava sair e elas me empurravam a cabeça, mamãe, tentando me fazer voltar. Sim, isso me deixou maluco, porque eu queria sair de todo jeito e não podia." A mãe, chocada, comentou: "Sim, não podia, filho, porque as enfermeiras puxavam a sua cabeça para tentar fazer com que você se virasse. Tudo que você precisava fazer era voltar-se e sair." Ele respondeu: "Ah, mas eu não sabia disso. Poderia até ter me virado, mas pensava que elas queriam me empurrar de volta. De qualquer forma, acabei por ver a luz quando o médico me tirou da sua barriga. Em seguida me limparam de toda aquela sujeira e me puseram numa cama, onde, por fim, eu consegui dormir um pouco." O caso de Bob é daqueles em que uma criança fala sobre o intervalo entre a morte da personalidade anterior e o seu próprio nascimento. Aqui, ela fala de eventos ocorridos quando se encontrava no ventre materno e faz referência ao fato de ter estado em outro mundo antes de encarnar-se. A maioria dos sujeitos de nossos casos não faz semelhantes declarações. Em 1.100 casos, 69 sujeitos relataram lembranças do funeral da personalidade anterior ou da disposição do corpo. 91 destes descreveram outros acontecimentos ocorridos na Terra. 112 disseram ter estado em outra esfera. E 45 narraram episódios da concepção ou do renascimento. Algumas das crianças encaixam-se em mais de uma categoria porque descrevem mais de um tipo de experiência. E somente 217, entre estas 1.100, afirmaram ter tido pelo menos uma dessas experiências. Dado que não podemos, obviamente, verificar quaisquer descrições que as crianças façam de outras esferas, e muitas vezes nem sequer as outras declarações sobre experiências entrevidas,
As lembranças de intermissão tendem a ser uma área mais especulativa que as outras partes do caso. 2 fatores sugerem que deveríamos ao menos examinar as declarações. Primeiro, algumas crianças falam de eventos que mais tarde se revelam precisos. Há, nesses casos, evidências limitadas que amparam as pretensões das crianças a lembrar-se do que aconteceu no intervalo das vidas. Estudaremos, de passagem, vários deles. As crianças, nos casos mais contundentes, tendem a fazer tais declarações com maior frequência do que as protagonistas dos casos de menor impacto, acrescentando alguns dados para validados. Eu desenvolvi uma escala que classifica a contundência de cada caso. Quando examinamos os diferentes tipos de lembranças de intermissão, por exemplo, dos funerais da personalidade anterior, de outros acontecimentos, da passagem por outra esfera e da concepção ou nascimento, quer individualmente, quer em grupo, descobrimos que a probabilidade de uma criança relatá-las tem correlação positiva com os pontos que ela marca na escala de contundência do caso. Poonam Sharma, estudante de medicina que trabalha conosco, também elaborou estatísticas segundo as quais as crianças que relatam reminiscências de intermissão tendem mais a recordar o nome da personalidade anterior e o modo como ela morreu do que as que não aludem ao assunto. Costumam se lembrar de mais nomes da vida passada, em geral, e fazem sobre ela um número maior de declarações que depois se revelam corretas. Seja como for, inúmeros relatos são fascinantes e parecem dignos de atenção. À espera. 25 entre 1.100 sujeitos descreveram detalhes do funeral da personalidade anterior ou da disposição do corpo que se revelaram acurados. Exemplo disso é Ratana Wongsambat, do capítulo 5, que narrou acertadamente terem as cinzas da personalidade anterior sido espalhadas sob a árvore Bo da área do templo, em vez de enterradas, como ela desejava. Às vezes, as declarações não são suficientemente específicas para que se possa verificá-las. Por exemplo, Purnima Ekanayak, do capítulo 4, disse que após o seu acidente fatal flutuou no ar, na semi-escuridão por vários dias. Viu pessoas chorando por ela e o seu corpo exposto durante o funeral. Afirmou que outras pessoas também flutuavam à sua volta. Em seguida, avistou uma luzinha, aproximou-se dela e renasceu na nova família. As crianças que tecem comentários sobre o funeral da personalidade anterior não costumam falar muito sobre o assunto, nem se preocupar demais com ele. Se aceitarmos essas declarações, teremos de convir em que a consciência da personalidade anterior permaneceu perto do corpo ou junto da família durante algum tempo após a morte. Algumas crianças relataram que ali permaneceram durante muito tempo após o enterro. Em certos casos, a família anterior confirmou parte das declarações. Um garoto indiano chamado Ver Singh dizia se lembrar da vida de Sondut, um menino de uma aldeia localizada a 8 quilômetros da sua, que morreu 7 anos antes de vir nascer. Afirmou ainda ter rondado a casa de Som e vivido numa árvore. Pelo que declarou ainda, teria comparecido ao casamento do irmão de Som nessa época e deu detalhes sobre o tipo de alimentos servidos. Embora estivesse certo, a comida era típica de um casamento indiano. Disse também que acompanhou membros da família quando ela se mudou da casa. Essa lembrança coincidia com um sonho que a mãe de Sondut teve vários meses após a morte do filho, no qual ele lhe aparecia dizendo que partiria com o irmão quando este saísse de casa à noite para se divertir. Após o sonho, o irmão admitiu à mãe que de fato andou dando as suas escapadas de casa. Vir Singh relatou ainda ter se irritado com umas moças que brincavam num balanço suspenso da árvore onde ele costumava repousar e ter quebrado o assento do brinquedo. O pai de Sondut lembrava desse incidente.
Virsing também falou à mãe de Son sobre uns processos jurídicos em que a família havia se envolvido após a morte do menino. Falou a respeito dos irmãos nascidos durante a intermissão e mencionou corretamente ao pai de Son Dut que um certo homem se mudou da aldeia depois da morte de Son. Outras crianças afirmam ter permanecido nas imediações do local onde morreram na existência pregressa. Bom exemplo disso é Bangkok Prongsin, garoto da Tailândia que parecia lembrar-se da vida de um rapaz de 18 anos, assassinado 8 anos antes do seu nascimento, numa cidade a 10 quilômetros de sua aldeia. Fez 29 declarações a respeito da vida passada que se verificaram corretas, inclusive descrições de atos dos assassinos imediatamente depois de matarem a personalidade anterior. Afirmou ter ficado 7 anos ao abrigo de uma moita de bambus perto de onde o corpo havia sido deixado. Depois de 7 anos, num dia chuvoso, saiu em busca da mãe da personalidade anterior. Perdeu-se no mercado. Viu aquele que seria seu novo pai e decidiu acompanhá-lo de ônibus até a futura casa. De fato, o pai de Bangkok teve um encontro naquela área num dia chuvoso, justamente no mês em que Bangkok fora concebido, de sorte que as lembranças deste puderam ser parcialmente verificadas. Relatos de outra esfera. Em outros casos, os sujeitos descrevem experiências em outra esfera durante o intervalo entre a morte e o renascimento. Um menino chamado Lee disse que se lembrava de ter decidido reencarnar. Segundo as suas palavras, outros seres o ajudaram nessa resolução de voltar à Terra. Acrescentou que a mãe anterior era mais bonita que a de agora, e esta mãe aceitou a comparação com bom humor. William, o garoto do capítulo 1, informou que flutuara depois de morrer para o céu, onde viu Deus e animais. Sam Taylor, do capítulo 7, que identificou o avô numa velha fotografia de escola primária, também afirmou ter visto Deus. Disse que ele lhe dera um documento para voltar do céu, o qual parecia um cartão de visita comercial ilustrado por setas verdes. Afora esse detalhe aparentemente fantasioso, entre aspas, declarou que o seu corpo foi arremessado ao céu após a morte e que alguém também faleceu na mesma ocasião. Disse ter também visto o tio Phil no céu. O melhor amigo do seu avô tinha sido o marido da irmã de sua esposa e era por ele chamado de tio Phil. Sam comentou que na vida anterior esquentara os pés, entre aspas, do tio Phil. O avô e o tio Phil, com efeito, gostavam de pregar peças um no outro e certa feita o avô esquentara os pés, entre aspas, do amigo, aquecendo-lhe os sapatos antes de ele os calçar. De igual modo, Patrick Christensen, o menino do capítulo 4 com 3 marcas de nascença que lembravam lesões em seu meio-irmão falecido, contou ter conversado no céu com um parente chamado Billy, o pirata, que lhe teria dito ter sido baleado a queima-roupa e morrido nas montanhas. A mãe de Patrick confessou nunca ter ouvido falar desse parente. Mas, ao telefonar para sua mãe, a fim de indagar sobre as declarações do menino, soube que um primo com o apelido de Billy, o pirata, de fato tinha morrido, exatamente daquela forma. Outras descrições particularmente vívidas de outras esferas incluem as de Disna Samarazing, uma menina do Sri Lanka que fez inúmeros comentários a respeito da vida de uma anciã morta numa aldeia a 5 quilômetros de distância. Descreveu-se suspensa no ar, mesmo tendo o corpo sido sepultado e voando como um pássaro. Narrou o encontro com um rei ou governador cujas roupas vermelhas e bonitos sapatos pontudos nunca eram tirados nem lavados, mas permaneciam sempre limpos. O mesmo se aplicava às suas próprias roupas, exceto pelo fato de serem amarelas. Disse ter brincado na casa do rei, feita de vidro e com belas camas vermelhas. Quando sentia fome, simplesmente pensava no alimento e ele aparecia. A mera visão da comida satisfazia-lhe o apetite, de sorte que ela não precisava ingeri-la. Concluiu narrando
que o rei, entre aspas, a levou até a casa de sua nova família depois de perguntar-lhe se ela queria ir lá. Outra criança que fez declarações semelhantes é Sunita Khandelwal, menina indiana, que falava sobre a vida de uma mulher residente numa cidade a mais de 300 quilômetros de distância. Explicou que, após uma queda fatal de uma sacada, ela disse simplesmente: subi. Havia lá um Baba, que é um homem santo, de longas barbas. Examinaram o meu registro e ordenaram: mandem-na de volta. A casa tinha vários cômodos. Era a casa de Deus, muito bonita. Nem se pode saber quanta coisa há ali. Certamente ninguém discordará desta última afirmação. Lembranças da Terra versus lembranças de outra esfera. Temos de considerar por que algumas crianças descrevem uma existência neste mundo após a morte anterior, enquanto outras falam do além. Se levarmos tais relatos a sério, poderemos examinar quais fatores levariam uma pessoa a ter um tipo de experiência após a morte em lugar de outros. 2 desses fatores são o modo como a personalidade anterior faleceu e a subitaneidade do falecimento. Examinando a morte da personalidade anterior, temos de comparar mortes naturais com mortes violentas para ver se os 2 tipos podem produzir experiências diferentes mais tarde. As mortes violentas incluem acidentes, afogamentos e quaisquer outras dessa espécie, intencionais ou não. Ao comparar os 2 tipos em 1.100 casos, descobrimos que o fato de a personalidade anterior ter sofrido morte natural ou violenta não parece determinar que a criança fale mais tarde em eventos terrenos ocorridos após o desenlace. Por outro lado, casos em que a personalidade anterior faleceu por meios naturais apresentam probabilidade maior, embora ligeira, de incluir declarações sobre existência em outra esfera do que casos que envolvem morte violenta. São 19% contra 13%. Podemos examinar o problema da subitaneidade da morte de 2 formas. Primeira, ao considerar por quanto tempo a morte foi esperada, dividimos os casos em 5 categorias: inesperada até a época, até o dia, até a semana e até o mês do desenlace ou esperada por mais de um mês. Quando investigamos em que medida essa duração de tempo se correlaciona com as subsequentes declarações feitas pelas crianças sobre cada tipo de experiência no espaço entre vidas, descobrimos que o caráter súbito não afeta a probabilidade de a criança descrever lembranças de acontecimentos neste mundo. No entanto, quanto mais inesperada a morte, menos o sujeito tende a discorrer a respeito de uma existência em outra esfera. A outra maneira de considerar a questão da subitaneidade do desenlace é comparar mortes repentinas com as que foram esperadas por ao menos algum tempo, ainda que apenas uma parte do dia. Em suma, comparamos casos nos quais a personalidade anterior sucumbiu instantaneamente com casos em que isso não aconteceu. Mortes súbitas incluem muitas ocorridas por meios não naturais, mas também algumas por meios naturais. Quando, digamos, a pessoa é vitimada por um ataque cardíaco. Ao fazer a comparação, de novo, não vemos nenhuma diferença na frequência das declarações sobre acontecimentos terrenos. Por outro lado, nos casos em que a personalidade anterior morreu assim, de repente, não costumam incluir tão frequentemente alusões a uma existência em outra esfera, quanto aqueles em que ela morreu de maneira repentina. São 12% contra 22%. Essa análise pressupõe que o tipo ou a rapidez da morte da personalidade anterior não alteram a probabilidade de a criança, no caso, discorrer mais tarde sobre eventos terrenos que ocorreram entre a morte e o renascimento. Todavia, nos casos em que a morte ocorreu por meios naturais,
ou já era esperada, tendem a incluir mais declarações do sujeito a respeito de uma vida em outra esfera entre a época da morte da personalidade anterior e o nascimento da criança. Embora possamos deduzir daí que morrer de modo repentino ou inesperado rompe, de algum modo, o processo e diminui as chances de a pessoa passar para um outro mundo, os achados, embora estatisticamente significativos, não são absolutos. Devemos ter também em mente que se as pessoas vão para um outro mundo depois de morrer e mais tarde renascem na Terra, essa análise indica que o tipo e a rapidez da morte talvez sejam dois fatores capazes de afetar as lembranças da outra esfera, mas não as experiências em si. Ao especular a respeito, podemos escogitar se os traços de caráter e o comportamento da personalidade anterior afetam a probabilidade de o sujeito de um caso descrever eventos terrenos ou extraterrenos. Os traços da personalidade anterior que registramos em nossos computadores são os seguintes, entre outros: a PA, ou personalidade anterior, era apegada à riqueza? A PA, ou personalidade anterior, era criminosa? A personalidade anterior era filantrópica ou magnânima? A personalidade anterior era religiosa praticante? A personalidade anterior costumava meditar? A PA, ou personalidade anterior, tinha traços de santidade? Devo acrescentar que, na maioria dos casos, não dispomos de informações sobre esses itens, por isso lidamos com números pequenos. Não pequenos o bastante para nos impedir de fazer com eles análises estatísticas, mas pequenos o suficiente para termos consciência de que qualquer interpretação é apenas provisória. Quando procuramos determinar se alguma dessas características afeta as chances de a criança um dia relatar lembranças de intermissão, descobrimos que nenhuma delas aumenta ou diminui a probabilidade de lembranças de acontecimentos terrenos. Além disso, só uma tem algo a ver com a eventualidade das recordações de outra esfera, que é a prática da meditação. Só temos informações de que a personalidade anterior era dada a essa prática em 33 dos 1.100 casos registrados em nossos computadores. Portanto, os resultados são bastante precários, posto que estatisticamente significativos. Quanto mais a personalidade anterior meditou, mais pôde a criança referir lembranças de outra esfera. Cheguei a tais resultados colocando a questão da lembrança de uma existência em outra esfera em termos de sim e não. Ou a criança se lembrava daquela existência ou não. Nós, na verdade, não codificamos o item da lembrança de uma existência em outra esfera como uma questão sim-não, apenas como uma questão de grau. Anotamos se o sujeito se lembrava daquela existência com muitos detalhes, com alguns detalhes, com poucos detalhes ou não se lembrava de nada. Quando esmiuçamos assim o item e o comparamos à tendência para a meditação da personalidade anterior, ainda obtemos uma correlação positiva. Isso significa que, quanto mais a personalidade anterior meditou, mais detalhes a criança incluiu posteriormente na descrição dos eventos ocorridos em outra esfera. Face a isso, se estivermos abertos à possibilidade do renascimento e quisermos extrair daí alguma conclusão, então é provável que meditar aumente a capacidade das pessoas em sua próxima vida de recordar uma existência em outra esfera. Isso é bem diferente de dizer que a meditação pode aumentar as chances de o indivíduo se transferir para outra esfera depois de morrer. Essa, contudo, também é uma possibilidade. Seja como for, toda conclusão é prematura. Pode haver outro fator envolvido que cria a ilusão de um vínculo entre meditar e evocar outra esfera.
Também estudei os traços de caráter da personalidade anterior para ver se eles afetavam o grau de evocação de outra esfera por parte da criança. Nenhum afetava. Nosso conhecimento atual e preliminar indica que a capacidade de referir lembranças de acontecimentos terrenos ou extraterrenos após a morte nada tem a ver com o fato de uma pessoa ser apegada a riquezas ou assassinar, mostrar-se filantrópica ou generosa, praticar rigorosamente a sua religião ou até parecer ser um santo. Esses testes estatísticos, é claro, apenas contemplam a possibilidade de a criança narrar reminiscências e não respondem à pergunta sobre se algum dos fatores pode influenciar a chance de existência após a morte ou reencarnação. Gestações memoráveis. O derradeiro tipo de lembrança de intermissão pressupõe os de concepção e renascimento. Essa categoria pode incluir também lembranças ou das experiências do bebê no ventre materno ou dos atos dos pais durante a gravidez, como no caso de Bob, o início do capítulo. Ele narrou episódios do casamento dos pais e do seu próprio nascimento. Outro exemplo é o William, no capítulo 1, quando viu a fotografia da mãe grávida, comentou que, estando ele em sua barriga, ele sempre a encolhia ao subir as escadas de sua antiga casa. A mãe lhe perguntou como ele sabia disso. E William respondeu que ele a espiava. Quanto às lembranças do nascimento, muitos cientistas sugeriram que bebês não conseguem reter nada na memória, por mais que uns poucos segundos ou no máximo minutos. Desse modo, então as alegações das crianças que se lembram do nascimento são obviamente impossíveis. A nossa compreensão da memória infantil tem mudado, em virtude das recentes pesquisas. No passado, a sabedoria convencional sustentava que os bebês possuíam uma espécie de sistema primitivo de memória, e só mais tarde, no primeiro ano de vida, outro sistema diferente, mais maduro, se desenvolvia. Os cientistas falavam numa memória implícita e procedimental em bebês e numa memória explícita ou declarativa que se manifestava mais tarde. Essa sabedoria convencional não se baseava em pesquisas sólidas. Conforme um pesquisador observou, a maioria dos cientistas provavelmente acredita que há provas empíricas para a conclusão de que sistemas diversos são responsáveis pela retenção de diferentes tipos de saber adquiridos nas várias etapas do desenvolvimento. Mas não há nenhuma. Elaborar estudos sobre a memória infantil é um grande desafio, porque os bebês não se comunicam, mas os pesquisadores recorreram a vários procedimentos. Em alguns estudos, uma fita é atada ao calcanhar do bebê e a um móbile, para que ele aprenda, graças à experiência de agitar o brinquedo com os movimentos da perna. Se a criança vê o mesmo móbile numa sessão subsequente e o identifica, agita mais a perna do que quando não o reconhece. Outras técnicas incluem a imitação diferida, que implica levar crianças a reproduzir um comportamento que o pesquisador modelou antes para elas. Tais estudos revelaram, contrariamente às crenças anteriores, que os mesmos mecanismos fundamentais atuam no processamento das lembranças, tanto de bebês quanto de pessoas mais velhas. Em ambos os grupos, as lembranças são gradualmente esquecidas, resgatadas por momentos e modificadas por informações novas que se lhes sobreponham. Estudos mostraram que as lembranças dos bebês, particularmente quando atiçadas por momentos apropriados, duram mais e são mais específicas do que antes se pensava. Um pesquisador observou: o crescente consenso da literatura em torno do desenvolvimento da memória de crianças muito novas é que, desde os primeiros dias de vida, elas conseguem codificar, armazenar
e retomar boa quantidade de informação a respeito de acontecimentos do mundo circundante, retendo esse material por consideráveis lapsos de tempo. Embora seja evidente que os bebês conseguem evocar fatos por mais tempo à medida que crescem, os estudos revelam que os mecanismos neurais associados a esse aperfeiçoamento talvez não sejam os responsáveis pela codificação e o acúmulo de informações. Em outras palavras, o fato de a maioria de nós não conseguir evocar lembranças do nascimento ou da primeira infância parece não ter nenhuma ligação com a incapacidade dos bebês de traçar pistas de lembranças em seu cérebro. Ao contrário, a incapacidade de preservar semelhantes recordações deve-se provavelmente aos mecanismos cerebrais encarregados de recuperá-las. A questão, pois, se resume em saber se algumas crianças, talvez por meio de mementos ou de outros mecanismos quaisquer, são capazes de resgatar antigas lembranças a que a maioria delas não tem acesso. Os pesquisadores já documentaram, nesse âmbito, exemplos ocasionais de recuperação pouco usual de lembranças. Por exemplo, um garoto de quase 3 anos pôde afirmar corretamente que a fotografia que tinha visto pela última vez no laboratório aos 9 meses de idade era de uma baleia. Em outro estudo, os pesquisadores entrevistaram 10 crianças com menos de 3 anos e todas foram capazes de recordar-se pelo menos um acontecimento ocorrido há mais de 6 meses. Geralmente, crianças pequenas não se lembram do seu nascimento. Embora talvez descobríssemos que muitas, bem mais do que pensamos, revelariam essas lembranças se lhe perguntássemos, mas a pesquisa indica que semelhante possibilidade não é a ideia maluca que a sabedoria convencional cuidava ser. Quando Bob, o menino do início do capítulo, parece recordar acontecimentos referentes ao seu nascimento, cabe-nos concluir que ele demonstra uma capacidade inusitada, ou mesmo extraordinária, de recuperar antigas lembranças. Mas isso é diferente de dizer que ele não poderia se lembrar delas, porque os bebês não conseguem codificar lembranças em seus cérebros. Passemos agora às recordações pré-natais de eventos ocorridos quando o bebê ainda se desenvolvia no ventre materno. Num dos estudos realizados, os pesquisadores pediram a mulheres grávidas que lessem em voz alta certa passagem de uma história infantil todos os dias, pelas 6 últimas semanas de sua gravidez. 2 dias depois do nascimento dos bebês, fez-se um teste, no qual a gravação do trecho era executada para recompensar um padrão de sucção do seio, enquanto o outro trecho recompensava outro padrão. Os resultados mostraram que os bebês preferiam ouvir a passagem original. Aqueles cujas mães não haviam recitado o trecho não revelaram nenhuma preferência. O estudo mostrou, pois, que bebês podem preservar lembranças de fatos ocorridos antes do nascimento por pelo menos 2 dias depois do nascimento. Relatos como o de Bob envolvem muito mais que mostrar preferência por uma história em vez de outra. Envolvem também outras lembranças. O Dr. David Chick, obstetra, extraiu lembranças fetais de sujeitos por meio da hipnose e de técnicas ideomotoras, pedindo aos hipnotizados que respondessem a perguntas com sinais dos dedos fora do seu controle consciente. Conforme discutirei no capítulo 10, a hipnose nem sempre é uma boa técnica para resgatar lembranças acuradas. Mas o Dr. Chick conseguiu extrair algumas delas ao processo. Num relatório, ele descreveu 4 casos nos quais os sujeitos hipnotizados relataram lembranças do ventre maternos que as mães, depois, reconheceram como acertadas. No primeiro caso, uma garota se lembrou de uma cena na qual o pai se mostrou irritado ao ver que a mãe grávida estava tricotando uma roupinha feminina. A garota lembrava-se de que a mãe disse: "Mas vai ser uma menina", e de que estava usando um vestido xadrez verde escuro.
A mulher confirmou esses detalhes e acrescentou que havia se livrado do vestido logo depois do parto. Portanto, a filha não poderia tê-lo visto mais tarde. Em outro caso, o Dr. Tick tratou de uma senhora no início dos anos 60 que se lembrava, sob hipnose, de um incidente ocorrido quando a sua mãe estava grávida dela de 6 meses. A mãe havia tentado abortar com uma abortadeira, depois que o marido alcoólatra tinha ameaçado matá-la. Não conseguiu. E jamais falou a respeito com a filha, até esta se lembrar de tudo em estado de hipnose. No caso seguinte, um homem se lembrou de um incidente no qual a sua mãe, grávida, soube que o avô dele tinha morrido subitamente de um ataque cardíaco e descreveu em detalhe o vestido que ela estava usando na ocasião. Também se referiu ao medo da mãe, durante os trabalhos de parto, de morrer como o pai tinha morrido recentemente. A mulher confirmou mais tarde as lembranças que o filho conservava de sua aparência e emoções. No último caso, uma alemã recordava que a sua mãe se sentiu amedrontada ao saber que estava grávida, pois o marido lutava então na Segunda Guerra Mundial. Recordava também que logo depois do parto, o médico sussurrou à mãe: "O bebê é muito bonitinho." E ela ficou muito feliz. A mãe confirmou que todas essas lembranças eram verdadeiras. Embora cumprimentos e elogios na sala do parto sejam corriqueiros, cabe perguntar se a mulher poderia ter deduzido que a mãe se sentira, a princípio, ansiosa por causa da gravidez, dados os acontecimentos da época. O Dr. Tick supôs que os sujeitos, num primeiro momento, armazenam lembranças como impressões sensoriais, quando ainda no ventre materno. E depois de dominar a linguagem, organizam-nas, tal qual uma pessoa poderia gravar uma palestra em língua estrangeira e ouvi-la anos mais tarde após aprender essa língua. Concluiu, pois, que a experiência do feto reflete as reações de percepção e resposta da mãe ao ambiente ao longo da gravidez. Os indícios lhes sugeriram que a telepatia, a clarividência e alguma forma de audição estão ao alcance do feto a partir do momento em que a mãe se percebe grávida. Embora semelhante conclusão pareça prematura, não consigo vislumbrar outra explicação melhor para muitos casos que ele descreve. Aliás, os casos dele diferem dos nossos por envolverem lembranças das quais sujeitos adultos não se dão conta até se submeterem a sessões de hipnotismo. Entretanto, se concluirmos que os sujeitos podem ganhar acesso às lembranças graças à hipnose quando adultos, então a ideia de que algumas crianças pequenas têm consciência delas já não parece tão improvável. Os relatórios do Dr. Tick abalam a tese segundo a qual os bebês, durante ou mesmo antes do nascimento, são incapazes de estabelecer trilhas de memória, uma vez que os seus sujeitos conseguiram mais tarde recordar, sob hipnose, eventos datados daquela época. As lembranças que o Dr. Tick documentou se parecem com as que alguns dos nossos sujeitos reivindicam sobre o nascimento ou o período de gestação, mas diferem das recordações de outras esferas ou de eventos na Terra, antes de a pessoa ser concebida. Esses tipos de lembranças são naturalmente mais difíceis de comprovar. Embora descrições de outras esferas possam muito bem não passar de fantasia, quando as avaliarmos, deveremos mantê-las no contexto de outras declarações que a criança fez e foram verificadas. Talvez queiramos saber por que tão poucos sujeitos dos nossos casos discorrem sobre o período entre vidas. Se as crianças recordam existências passadas, então seria de se esperar que todas conservassem também lembranças do que se passou durante a intermissão. Até certo ponto, a questão parece absurda, porque falamos de declarações pouco dignas de crédito e em seguida nos perguntamos por que não as ouvimos em maior número. Mas, em termos de lógica, deveríamos indagar como uma criança pôde se recordar de uma vida anterior e nada saiba do que se passou depois. Uma possibilidade é
que as lembranças do período entre vidas têm menos propensão de se fixar num cérebro em desenvolvimento porque não estiveram associadas a outro cérebro quando foram originalmente adquiridas. Recordações de eventos que ocorreram durante a intermissão ou no ventre materno teriam, é claro, de ser armazenadas em outro lugar que não um cérebro. Esse outro lugar, essa consciência, poderia transportar lembranças da vida pregressa para a nova vida. Embora ela seja, talvez, capaz de armazenar lembranças de acontecimentos ocorridos no período entre vidas, tais lembranças dificilmente se fixariam num cérebro em desenvolvimento, visto que não proviriam de outro cérebro. Independentemente da causa, podemos dizer que só umas poucas crianças que alegam ter lembranças de uma vida passada afirmam recordar-se também de acontecimentos ocorridos entre o fim daquela vida e o seu próprio nascimento. Os seus relatos são intrigantes e, algumas vezes, foram considerados, ao menos parcialmente, corretos.